Olá, amiguinhos do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para a correção do PET da semana 1, tá? E ele vai falar sobre os sólidos geométricos. O que é um sólido? Sólido é tudo aquilo que a gente consegue pegar. Então, por exemplo, uma caneta é um sólido, tá? Eu tenho aqui uma gaitinha, que é um sólido. O meu óculos é um sólido. Então, toda coisa sólida é aquilo que a gente consegue pegar. Mas o sólido geométrico é muito estudado na matemática, porque ele é formado a partir das nossas figuras geométricas. Quadrado, círculo, retângulo, tá? E a partir dessas figuras, a gente monta os nossos sólidos. Olha só essa caixinha que eu trouxe. Retângulo, retângulo e retângulo. Então, a partir das formas geométricas, nós vamos montando os sólidos geométricos. Vamos lá, então? Vamos ver como isso funciona? Vamos aprender um pouco mais? Aqui, sólidos geométricos. Os sólidos geométricos são objetos tridimensionais definidos no espaço. Por isso chamamos que é uma geometria espacial, tá? Alguns exemplos de sólidos geométricos são os cubos, pirâmides, prismas, cilindros e esferas. Todos esses são sólidos geométricos. O cubo, a esfera, um prisma, um paralelepípedo, que também é um prisma, um cilindro, cone, as pirâmides. Então, são todos sólidos geométricos. Nos sólidos geométricos, eles podem ser divididos em dois grupos principais, tá? Nós temos aqui o grupo do corpo redondo e o grupo dos poliedros. Eu gosto muito de ir na palavra. O que significa poli? Poli significa muitos, vários. Então, aqui vão ter várias iedros, faces, lados. Vários lados. Então, nós temos corpo redondo e poliedros. E dentro do grupo de poliedros, nós temos os nossos prismas e as pirâmides. Vamos ver os exemplos. Corpo redondo. Cilindro, esfera, cone. O que vocês estão vendo de comum entre esses três, né? Olha só, eles têm partes arredondadas. Reparem para vocês verem. Reparem para vocês verem no cone. Olha a base do cone, é um círculo. Olha a esfera, possui o quê? Um círculo, uma parte arredondada. Olha o cilindro. O fundo do cilindro também é uma base circular. Então, ela tem uma parte arredondada. Agora, vamos para os prismas. Paralelepípedo é um tipo de prisma, cubo e o prisma triangular. Agora, vamos para as pirâmides, para a gente ver a diferença entre prisma e pirâmide. Pirâmide triangular, hexagonal e quadrangular. Qual é a diferença de prisma e pirâmide? Vocês podem reparar que a pirâmide ela vai ter um vértice em cima, uma pontinha em cima, onde vai unir todos esses tracinhos que são chamados de arestas. Olha, como se tivesse um pontinho lá em cima. E os prismas.
os prismas vão ter bases iguais. Vamos pegar o prisma triangular. Olha a base do prisma triangular. É um triângulo. Então, eu tenho um triângulo embaixo, um triângulo em cima, e do lado eu tenho quem? Os retângulos, tá? Que formam as faces. Olha o cubo. O cubo, eu já vou ter um quadrado embaixo, outro quadrado em cima e vários quadrados formando a face lateral. E o paralelepípedo são retângulos. Eu vou ter lados do paralelepípedo são retangulares. Retângulo do lado, do outro lado. Necessariamente, eles não precisam ser do mesmo tamanho, tá? Então, temos aí. E as nossas, então, a diferença de prismas e pirâmides é que os prismas possuem bases iguais. E a pirâmide, ela vai possuir uma base com um vértice em cima, ok? Vamos lá. Cite 2 exemplos, esse é um exercício que vocês têm aí. Cite 2 exemplos de objetos que têm a forma de uma esfera. Então, vocês vão lembrar a esfera, né? Como que é a esfera. E vamos fazer o quê? Lembrar de objetos nossos da realidade. Então, o que pode ser? Uma bola. O que mais? A lua. O que mais que poderia ser? O globo terrestre, uma bolinha de gude, não é mesmo? Tudo isso nos lembra o formato de uma esfera. O cilindro. Cilindro, você pode pensar em quê? Em uma lata de milho verde, uma lata de óleo, uma lata de massa de tomate, né? O que mais? Uma lixeira cilíndrica, porque também temos lixeiras quadradas, que podem ser da forma de um prisma, tá? Essa tem o formato de um cilindro. E o cone? O cone, o nosso famoso cone que fica lá no meio da estrada, né? Para separar quando tem algum acidente ou então alguma reforma de estrada, eles colocam esse cone como um aviso. O que mais? Um cone de casquinha de sorvete. Tem mais cones que vocês poderiam colocar. Um chapeuzinho de parabéns no formato de um cone. Quem já jogou Ludo tem aqueles pedacinhos, aqueles formatinhos de cone pequenininho, que são as pecinhas que você vai movimentando no tabuleiro, né? Então, vocês podem, a partir dessas, pensar em outras e escrever também, tá? Vamos conhecer um pouco mais a nossa pirâmide, tá? O que significa? Cada poliedro, gente, nós temos a parte dele, ele tem todas as suas partes com nomes. Então, por exemplo, eu estou lá em cima com este pontinho aqui. Este pontinho se chama vértice. As minhas linhas se chamam arestas, tá? Então, a aresta, a hora que eu junto várias arestas lá numa parte, eu tenho o quê? Um vértice. Então, o vértice é onde encontram as arestas. Por exemplo, este vértice aqui, eu tenho 3 arestas chegando nele. O vértice aqui de baixo, olha, eu já vou ter apenas 2, uma aqui e outra aqui. Então, o vértice são os pontinhos, a junção das arestas, e as arestas são as linhas, tá ok? E esses triângulos que são formados? São formados de faces. São as minhas faces. As que estão em pé são as faces laterais. A face que está na base, aqui, ó, essa aqui embaixo é chamada de face da base. Mas se eu perguntar para você, quantas faces tem
esta pirâmide. Vão ter 3 faces subindo, que são as laterais, e uma face na base. Então, são 4 faces, tá bom? Vamos descrever, então, agora, com as palavras, os prismas e as pirâmides, representada abaixo. Vamos analisar a nossa primeira pirâmide aí. É uma pirâmide, né? Porque eu tenho um pontinho em cima, o meu vértice, aqui em cima. Eu tenho outro vértice e aqui eu tenho outro vértice. Um vértice, 2, 3, 4 vértices que ela vai ter, tá? Que mais? Quantas faces ela vai ter? Ela vai ter uma face embaixo. Identificaram a face da base? E agora nós vamos colocar as faces subindo. Olha, vai ter a do fundo, essa face do fundo. Tem essa face de um lado e a face do outro lado. Então, ela possui 3 faces laterais, mais a face da base. Então, como que se chama essa pirâmide, né? Essa é uma pirâmide de base triangular, porque olha só, a base dela é um triângulo, olha. Então, por isso, nós denominamos as pirâmides pela base, tá? Se é triângulo, é triangular. Se é quadrado, é quadrangular. Quantos vértices ela vai ter? Nós já colocamos os vértices. 1, 2, 3, 4 vértices. E as arestas? 1, 2, arestas são linhas. 3, 4, 5, 6. 3 arestas embaixo e 3 arestas subindo. Agora, vamos passar para o nosso prisma. Por que que é um prisma? Porque tem as bases iguais. Vamos lá, eu vou ter, neste prisma, quantos lados, quantas arestas eu vou ter embaixo? Olha comigo. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5 arestas. Vocês lembram que um polígono de 5 lados, ele é chamado de uma figura de 5 lados, né? Ou um polígono, é um polígono pentagonal. O Brasil já ganhou quantas Copas? 5. Nós não estamos, né, rumo ao Hexa? Pois é. Então, nós somos pentacampeões. Então, uma figura de 5 lados, pentagonal. Figura de 6 lados, hexagonal, tá? Então, a minha base possui 5 lados. Se ela possui 5 lados, é uma pirâmide de base pentagonal. É um prisma, porque a mesma figura que eu tenho embaixo, eu vou ter em cima. E os meus lados? Dá uma olhadinha no lado. Olha só, ele é formado por retângulos. Diferente da pirâmide, onde as faces laterais são formadas por triângulos, tá? Então, vamos ver como é que chama essa figura? Prisma de base pentagonal, porque a base tem 5 lados. Possui 10 vértices. Vamos ver as junções? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 vértices. E 15 arestas. As arestas não são as linhas? Então, vamos ver as nossas linhas novamente? Vamos lá. Vamos nas linhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 embaixo, 5 em cima.
5 com mais 5, 10. E agora, descendo. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 mais 5 mais 5, 15. E o do lado? Vamos ver a base? Vamos ver como é que ele se chama? É um prisma. De base, o quê? Vamos contar a base? As arestas da base? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 arestas na base inferior, eu também vou ter 6 na face superior, tá? Então, 6. E eu também vou ter 6 arestas descendo. Então, se o meu prisma tem 6 arestas na base, ele vai ser um prisma de base hexagonal ou hexagonal. Base com 6 lados. 12 vértices. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E 18 arestas. 6 embaixo, 6 em cima e 6 descendo. Ok? E aqui, quantas arestas, faces e vértices possui um cubo? Então, tá aí o nosso cubo. Faces. As faces são essas figuras planas que vocês estão vendo aí do lado. Eu colori uma face para vocês verem. Então, isso aqui, ó, são os quadrados que formam a face. Então, eu tenho a face da frente, eu tenho a face do fundo, eu tenho a face de um lado, lateral aqui, a do outro lado, lateral aqui, e eu também tenho a face de cima e a face de baixo. Então, ao todo, quantas faces o cubo tem? 2, 4, 6 faces. E as nossas arestas? Vamos ver quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5. Vértices. Quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. E agora, as arestas, que são as linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ficamos como 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. E o nosso prisma triangular? Vamos lá? A gente pode ter o prisma triangular deitado ou em pé. Tá? Como que eu sei que é um prisma, gente? Porque eu tenho os lados, a minha face da base e a face superior são iguais. Então, eu vou ter o triângulo aqui e o triângulo aqui. E as faces laterais são formadas por retângulos, olha. Um retângulo aqui, outro retângulo embaixo e o outro retângulo nessa face aqui do lado. É como se fosse aquele chocolatinho, sabe? Não sei se vocês já viram, Toblerone. Ele é assim, ele é desse jeito. Ele é um triângulo, ele é um prisma, tá? Então, é isso. Então, agora vamos contar. Vamos contar nesse outro. Quantas faces, então, eu vou ter? 1, 2, que são a superior e inferior. E a lateral? 2, 3, 4, 5. Então, olha só. Quantas arestas? São as linhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 arestas. E os vértices, que são os encontros das arestas. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Continuando aqui. As pirâmides recebem nomes especiais de acordo com a forma geométrica, que eu já tinha falado para vocês. A pirâmide número 1, ela é chamada de pirâmide triangular. Por quê? Vamos lá, de novo. A base é um triângulo. Então, é chamada de pirâmide triangular. Aí, tá pedindo a pirâmide 2. Vamos lá, vamos ver quantos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lados, é um hexágono, pirâmide de base hexagonal, tá? 3, vamos contar os lados da 3. 1, 2, 3, 4. Então, é 4 lados, quadrangular, pirâmide quadrangular. E o 4? Vamos lá no 4. Contando 1, 2, 3, 4, 5. 5 lados é um pentágono, pirâmide pentagonal. Ok? Espero ter ajudado vocês. Beijo e até a próxima.